Olá, tudo bem com você? Sou o professor Chino, professor de Física, e nessa videoaula nós vamos falar sobre raio de curvatura de uma partícula eletrizada. Nossa, que título enorme! Mas garanto que a explicação em si é até um pouco mais simples que toda a extensão desse título. Um aviso muito importante. Na descrição desse vídeo há um resumo de todas as coisas que eu comento e explico durante a aula. Então vale a pena você anotar, salvar e também há links para você acessar um material, um resumo que complementa essa aula e vai servir também para aqueles momentos que você precisa estudar, revisar, reforçar conceitos e até quando surge aquela dúvida na hora de fazer exercício. É um material bem bacana, tudo isso aí disponível para você. Maravilha? Então vamos lá. Primeiro, lembrar da força magnética e da ação do campo magnético. Então, quando eu tenho uma partícula, por exemplo, um elétron ou um próton, então dizemos que o elétron e o próton são portadores de cargas elétricas, possuem essa característica de terem cargas elétricas. Aí no caso do elétron ou próton, eles possuem uma carga elementar cada um. Quando essas partículas entram numa região de campo magnético, essas partículas interagem. Então, a carga elétrica interage com o campo magnético. Qual que é o resultado disso? A força magnética. Assim como a gente tem um análogo, um comparativo da massa de um objeto com o campo gravitacional. Então, você tem lá, por exemplo, a força-peso. Então, esse é um análogo, um comparativo bacana para talvez enxergar melhor. O conceito do campo magnético e da força magnética é muito abstrata. Então, uma partícula com carga, quando entra numa região de campo magnético, vai sofrer a ação da força magnética. Aqui na tela, dessa imagem, para lembrar duas coisas importantes. Da representação vetorial, porque eu posso ver um vetor, por exemplo, de perfil, digamos de lado. Por exemplo, tem ali a seta ali que mostra o alinhamento, que é a direção desse vetor, e a pontinha aqui, por exemplo, a pontinha do palito aqui, é o sentido. Então, nesse caso, horizontal para a direita. Há uma outra representação do vetor que ele pode estar, por exemplo, você que está me assistindo, o vetor está apontado na sua direção. Quando isso acontece, a gente faz uma representação, por exemplo, aqui na tela, na nossa folha do caderno, no resumo que você está fazendo dessa aula, uma representação de um pontinho, uma bolinha. É igual quando você olha a ponta dessa caneta aqui. Você vê uma pontinha, uma bolinha. Agora, se eu estiver vendo a parte de trás desse vetor, a simbologia que a gente usa para fazer isso é um X. Tá? Então, vetor bolinha está indo aí na sua direção. Vetor em X, ele está se afastando de você. Tá? Então, quando eu desenho um vetor em X, num plano, na lousa, num papel, quer dizer que esse vetor está adentrando, está penetrando aquela superfície, aquele plano. Vai ser bastante importante para a gente entender aqui o exemplo da aula. Além disso, aqui no meu canal tem uma videoaula, já tem duas videoaulas, uma sobre a força magnética, então essa aula eu vou dar só algumas noções disso, e também tem uma aula sobre grandeza vetorial. É importante assistir num outro momento para complementar essa aula e você ter um entendimento melhor, um aproveitamento melhor desses conteúdos. Bacana? Temos a força magnética. A força magnética, ela relaciona a carga elétrica dessa partícula, a velocidade que essa partícula tem ao entrar nessa região de campo magnético e a influência do próprio campo. Então, carga, velocidade, a letra B representa o campo magnético e essa partícula também ela pode ter uma inclinação. Pensar que atrás aqui da minha mão é uma região de campo magnético. Então,
aqui a partícula ela pode chegar com uma certa inclinação em relação aqui ao, digamos, ao perfil do campo. Tá? Por isso tem esse seno de θ, o seno do ângulo. Então esse seno é a inclinação entre o vetor velocidade e os vetores que formam a região de campo magnético. E para entender também o raio de curvatura, precisamos analisar esses vetores. São três. Força, bacana também durante a aula você escrever nos seus dedos. Então, regra da mão esquerda. Tá? Então, claro que isso é um pouco relativo, né? Então aqui, para ajudar o seu entendimento, eu com a mão aqui, sou destro. Então estou usando o relógio aqui, minha aliança. A regra da mão esquerda. Força, polegar. A indicação do campo, então, se ele está entrando no plano, na sua folha, ou se ele está saindo, né? Então está apontado para você. E a velocidade dessa partícula. Tá? FBV. É um macete, um truque para lembrar, né? Faça bom vestibular. Bom, força, campo, velocidade. Então vamos ver agora uma situação um pouquinho mais prática. Importante também, ao utilizar a regra da mão esquerda, é que esses vetores, os três, são perpendiculares entre si. Então por isso que temos que deixar os dedos posicionados dessa maneira. Então aqui temos o ângulo perpendicular, aqui temos o ângulo perpendicular, aqui também tem um ângulo perpendicular. Então os três são perpendiculares entre si. É essa imagem aqui, ó, essa representação aqui, mostrando a condição perpendicular dos três vetores. Bom, então aqui na tela, né, quando a gente representa uma situação desse tipo, a gente preenche esse espaço com vários. Então, vários x. Eu não quis colocar um monte de x para não poluir tanto o desenho, mas geralmente é esse tipo de representação. Então você vai ver todo esse espaço aqui, toda essa região cheia de x. X. X vai representar que o campo magnético, já deixei escrito ali do lado, que o campo magnético está entrando no plano. Esse plástico aqui, ó, tá? Esse plástico ele vai simular aí a sua tela, o seu celular, tá? Por exemplo, aqui durante aqui a aula você pode ir acompanhando e não é boa ideia o celular porque você pode aqui encostar no seu celular, sair da aula e sair da aula de física, sair da aula aqui do meu canal, não vai ser legal. Então, essa folha de plástico pode simular a folha do seu caderno, seu fichário, onde você está anotando. Muito importante anotar as coisas da aula. Seja depois ou seja durante a aula, vai assistindo um pedaço da aula, pausando a aula. Então, esse plástico, ele vai simular a sua folha. O fato dele ser transparente, você vai acompanhar melhor aqui eu aplicando a regra da mão esquerda, tá bom? Então, vamos dar um exemplo aqui de um próton. Eu vou desenhar o próton aqui em cima. Então, eu tenho um próton. Eu vou simbolizar que a velocidade dele é vertical para baixo. E o próton, aqui é importante, como a gente está analisando um cenário com vetores, é importante você conhecer o sinal dessa partícula. Então, o próton tem carga elétrica positiva. Então, vamos aplicar lá a regra. Então, aqui, simulando a sua folha, o próton está vindo aqui de cima. Então, velocidade. Campo. Campo em forma de X. Então, você aponta para a sua folha. Aponta para o plano aí que você está usando como referência. A velocidade do próton. Para baixo. Né? Ó, FBV.
Velocidade é o dedo do meio, dedo médio. Polegar, o polegar indica o sentido da força. Então funciona assim, quando esse próton chegar aqui dentro do campo, a força magnética dá um peteleco para ele. No meu caso aqui, está para minha direita. Então essa partícula aqui, quando ela entrar no campo, ela vai fazer isso. E a todo momento essa força continua atuando, não é só quando a partícula entra no campo. Ao longo de toda a trajetória dela, a força continua atuando. E ela vai, por exemplo, ela pode escrever uma circunferência completa ou um pedaço de uma circunferência. Então, se a gente pensar aqui meia circunferência, repara bem na posição dos dedos, né? Então você não pode trocar a posição dos dedos, mas olha como eu rotaciono aqui o meu pulso, e como os vetores eles vão mudando a sua direção, conforme obedece aqui a trajetória da partícula. Então o campo, então continua na ponta, o campo não mudou, então continua aqui com o dedo posicionado no campo. Mas conforme a força vai fazendo essa trajetória. Então, essa força, ela tem uma característica muito interessante, muito importante. Essa força atua como uma força centrípeta. Então, conforme essa partícula vai fazendo essa curva dentro do campo, então essa força ela vai sendo apontada para o centro da curva. Então esse próton aqui, quando ele entra no campo, então ocorre a interação entre a carga elétrica e o campo magnético. Então essa linha pontilhada aqui simula a trajetória que o próton faz, porque quando ele entra aqui, recebe um peteleco do campo, que é a força magnética. Tá bom, Chino, e se for uma partícula negativa? Se for uma partícula negativa, a regra da mão esquerda também serve. A única coisa que você vai ter que ficar atento é que a força está no sentido contrário. Então, de novo, você vai lá apontar, usar o indicador para apontar o campo no plano ou saindo do plano. O dedo do meio continua sendo o vetor velocidade. E aqui no caso do elétron, vou usar o elétron aqui do lado mesmo. Então, essa bolinha laranja vai representar o elétron. Elétron, carga elétrica negativa. Então, se a gente pensar também que a situação inicial é a mesma, ele possui uma velocidade vertical para baixo, e quando ele entrar aqui no campo, ocorre a interação da carga com o campo, só que a força é no outro sentido. Então, lembra bem da situação da carga positiva e depois você só troca o sentido da força caso essa partícula seja negativa como elétron. Tá? E claro, nesses exercícios nem sempre eles vão fazer referência ao próton ou elétron. Eles podem simplesmente falar assim: um corpo eletrizado positivo, um corpo eletrizado negativo, uma partícula, um corpúsculo. Utilizam todos esses termos aí nos exercícios. Tá? Então, só para completar o desenho aqui, ó, simulando a curvatura que o elétron faria. Então, se uma partícula entra perpendicularmente ao campo, aqui é a representação do campo.
né? Então, nesse caso, o campo está entrando. Esse é o vetor campo. Vem uma outra... A partícula, a velocidade da partícula. Então, campo, velocidade da partícula. Então, eles são perpendiculares. Então, eu tenho um vetor aqui representando a direção e o sentido do campo e a velocidade da partícula. Então, eles são perpendiculares entre si. Nessa situação, a partícula vai descrever uma circunferência. Então, temos aqui a representação. A força, ela vai acompanhar, ela vai ser apontada para o centro dessa circunferência. A circunferência, um dos principais elementos geométricos de uma circunferência é o raio, aqui simbolizado por uma cor aqui roxa. E conforme essa partícula descreve essa circunferência, eu vou desenhar a partícula aqui, numa outra situação. O seu vetor velocidade, então ele é tangencial. Então, tá aqui uma curva, a velocidade vai tangenciando essa curva. E essa força, a força magnética, vai fazer um papel de força centrípeta. O vetor laranja aqui, FRC, é a força resultante, ou simplesmente resultante centrípeta. Agora, como que a gente associa todos os elementos para chegar na equação do raio de curvatura? Como que eu calculo, então, o tamanho desse raio? O raio é essa distância do centro da circunferência até a borda dela, onde realmente é a curvatura. Então, como eu relaciono força com a velocidade, com o raio, com a partícula? Então, são muitos elementos. Vamos por partes. Primeiro, força centrípeta. Massa vezes velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Só que essa força ela tem uma natureza, eu tenho um contexto por detrás. Não estou falando só da força centrípeta. Então aqui uma situação aqui, ó. Uma espécie de um chaveiro aqui, tem umas ferramentas aqui dentro e tem esse cordão aqui, ó. Então essa é a ideia da força centrípeta. Então eu preciso aplicar uma força para que mantenha essa rotação aqui. E a força centrípeta é o que deixa essa corda aqui esticada durante todo esse movimento aqui. E, como eu falei, essa força é decorrente da ação magnética sobre a carga elétrica. Então, força magnética. Carga vezes velocidade da partícula, vezes o campo, vezes o seno. Só que eu comentei agora há pouco que a gente está tratando de uma situação que é perpendicular. Campo e a velocidade é perpendicular. Então vou usar seno de 90. Seno de 90 vale 1. Eu vou escrever aqui em cima. Então, seno de 90 graus igual a 1. Então eu sei que essa parte aqui vai dar 1. Então temos a força magnética
para essa situação em que a velocidade é perpendicular ao campo, carga, velocidade, campo. Bom, se aqui é uma força, então se aqui é uma força e aqui também é uma força, eu posso... Vou igualar as duas e vamos ver o que vai acontecer. Então eu vou escrever força resultante centrípeta é igual a força magnética. De um lado, massa, velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Do outro, carga, velocidade, campo. Olha o raio aqui. E a gente trabalha aqui nessa expressão e vamos isolar o raio. Então o raio, por exemplo, vai passar multiplicando todos esses termos aqui, tá? E esses termos aqui, eles vão passar dividindo. Então vai ficar assim, ó. Então, mv quadrado. Aí do outro lado, o r passa multiplicando. R vezes carga vezes velocidade vezes o campo. Isolando R, carga, velocidade de campo, passa todo mundo dividindo. Então, o raio de curvatura é mv quadrado, carga, velocidade e campo. Velocidade ao quadrado e velocidade aqui embaixo, eu posso tirar esse quadrado aqui, ó. Por fim, chegamos à nossa expressão para calcular o raio de curvatura de uma partícula com carga elétrica que está interagindo com o campo magnético devido à força magnética. Então, o raio de curvatura, mv QB. Bom, não sei de onde você está assistindo essa aula, mas não sei se você já ouviu falar de uma lanchonete, um fast food chamado Habib's. Então, lá, por exemplo, vende pizza, esfirra, quibe. Vende uma série de coisas. Então, um truque, um macete, eu sei que algumas pessoas não gostam, tá? E é claro, é muito mais importante você saber o contexto, saber os fenômenos, saber a teoria de por trás disso, do que ficar às vezes decorando. Mas eu sei que também ajuda. Eu sei que também tem gente que não gosta, mas eu sei que também que muita gente usa esses macetes, esses truques para lembrar dessas fórmulas, tá? Então, é o seguinte, Habib me vê 1, né? Esse traço de fração pode ser o 1, né? 1 quibe. Tá? Habib me vê um quibe. Tá? Então, tudo bem. Ó, se você não gosta, você me desculpe. Tá? Mas para quem gosta, eu sei que ajuda bastante. Às vezes é bobinho esses truques, mas às vezes ajuda, às vezes salva ali na hora do exercício, do simulado, do vestibular, ajuda. Tá bom? Então vamos nomear, porque cada uma delas representa uma grandeza. Então, raio de curvatura, o raio da circunferência, então aqui em metro. Velocidade, a velocidade em metro por segundo, então, metro barra segundo. Massa, então a massa em quilograma, kg.
Bom, com esses dois aqui embaixo, né? A carga elétrica e o campo. Então, aqui temos o campo magnético. No sistema internacional, o campo magnético em Tesla. Tá? Mas já vi alguns exercícios de vestibular trazendo uma outra medida, que é o Gauss. Tá bom? Mas geralmente está em Tesla. Em Tesla, T maiúsculo. E aqui, por último que ficou, E de carga elétrica. É a carga elétrica em Coulomb. C maiúsculo. Então, essas são as unidades de medida de cada grandeza da forma do raio de curvatura de uma partícula que está interagindo com um campo magnético. Bom, uma outra, junto com esse assunto, às vezes é pedido para ser calculado também o período. O período, que é simbolizado pela letra T, é um intervalo de tempo, e é um intervalo de tempo bem definido. Agora há pouco eu dei o exemplo aqui da força centrípeta e girei aqui esse chaveiro aqui. Tá? Então, o período é o tempo aqui, nesse exemplo, é o tempo para que esse chaveiro aqui complete uma volta. Então, vamos supor que demore 1 segundo para eu girar aqui e ele voltar para essa posição. Então, eu falo que esse 1 segundo é o período. Tá? Então, o período é um intervalo de tempo para que ocorra um ciclo completo, ou até que comece uma nova repetição. Então, quando ele dá essa volta aqui e volta para essa posição mais embaixo, ele vai começar uma repetição. Então, período. Outro exemplo fácil para lembrar de período é pensar na duração do seu dia. 30 horas? Não, 30 horas não. 24, né? 24 horas. Tá? 23 e uns quebradinhos, né? 23. Então, o período de um dia, 24 horas. Aí recomeça o ciclo, recomeça um novo dia. Tudo bem? Então, se essa partícula ela descreve ali um movimento circular, e na verdade, dando mais detalhes sobre isso, é um movimento circular uniforme, MCU, lá da cinemática. Tá? Movimento circular uniforme. Então ele pode perguntar, qual o período que essa partícula descreve quando ela está aí realizando um MCU, um movimento circular dentro do campo magnético. Então a ideia de período então, é o tempo, e a gente simboliza com T maiúsculo para diferenciar um pouquinho do ΔT. Muitas fórmulas de física usam lá a notação de ΔT, que é um intervalo de tempo. Tempo final menos tempo inicial. Então, tempo de um ciclo completo. Para você lembrar. Pensar lá no dia 24 horas. Bom, se eu pensar então que essa partícula ela tem que descrever uma circunferência. Dar uma volta em torno de uma circunferência ou descrever uma circunferência é 2πr. Então, 2πr. É o comprimento de uma circunferência. É como se, digamos, você pegasse um barbante e contornasse essa circunferência. Então, 2πr. 2πr, então se eu pensar 2πr, leva um certo tempo para percorrer, digamos, essa distância. Ah,
distância e tempo lá da cinemática, velocidade, ΔS e ΔT. Bom, se eu pensar nessa ideia bem simples lá da cinemática, ΔS, ΔT, eu posso pensar o seguinte: velocidade é o 2πr, o tempo de uma volta, o tempo de um ciclo. ΔT, então, na verdade, ele vira o período. Agora, vamos um pouquinho de maluquice aqui na física. Tá vendo essa fórmula aqui de roxo? Lá, o Habib me vê um kibe. Olha a velocidade aqui, ó, te esperando. Nossa, Chino, não acredito. A gente vai juntar as duas fórmulas em uma só? Sim. Vamos nessa? Ah, então, ó. De novo. A de curvatura, mv, qb. Massa, velocidade, dividido pela carga vezes o campo. Bom, se eu isolar a velocidade nessa fórmula, vai ficar assim. Velocidade, quem está dividindo lá embaixo, multiplica R. Vai ficar R QB. Dividido pela massa, né? A massa está multiplicando a velocidade, então ela passou para cá, dividindo. Então, temos aqui, ó, velocidade 2πr sobre período e velocidade RQB sobre M. Vamos igualar as duas. Então, de um lado vai ficar 2πr sobre o período igual do outro. RQB sobre M. Aí, de novo, né? A gente faz todo o procedimento aqui, multiplicar em cruz, para isolar aqui o período. Então vamos fazer o seguinte, ó. Então aqui vai ficar 2π vezes o raio vezes a massa da partícula. Lá do outro lado vai ficar o seguinte: o período T R e B. Bom, se já aparece aqui R e R na igualdade, então agora essa carga e esse campo passa lá dividindo e por fim um laranja aqui para dar um destaque. Por fim chegamos na expressão que é o seguinte: o período é 2πm sobre a carga Q campo B. 2πm QB. Aí de novo, já peço desculpa se você não gosta desses macetes, tá? Então, quem não gosta, me perdoe, mas quem gosta, já sabe, ajuda. A gente viu lá essa fórmula aqui antes. Habib's viveu um kibe. Aí também, se você não gosta do macete, há quem não goste de pimenta, né? Então, tem duas pimentas no quibe. Então é um jeito de lembrar. Então, Habib's me vê um quibe, tá? E para calcular o período, que é o tempo que a partícula leva para completar uma volta passeando lá no campo magnético, tem duas pimentas, 2πm, dividido pelo quibe, carga e campo. Mais uma vez, se você não gostou desses macetes, me desculpe. Mas eu acho que em um momento ou outro, às vezes ajuda. Tá bom? A única diferença dessa fórmula, tá?
a unidade de medida aqui, o período é um tempo. Então isso aqui está em segundos. Tá? Então, em segundo. Já que ele é um tempo. E restante aqui, a massa, quilograma, carga, Coulomb, campo magnético Tesla, né? E o 2π aqui, adimensional. Tudo bem? Vou encerrando essa aula por aqui. Muito obrigado por sua atenção, por sua dedicação aos estudos. Espero que tenha te ajudado nessa parte. É uma parte um pouco complicada, lidar com esse monte de fórmula, relacionar coisas que você aprendeu lá na cinemática, velocidade média, movimento circular uniforme, e pensar nas coisas do magnetismo, nos próprios fenômenos do magnetismo, mas espero que eu tenha concluído essa missão com sucesso e tenha te ajudado nessa jornada dos seus estudos aí. Seja você que está estudando, revisando, reforçando, procurou esse vídeo para tirar dúvidas. De verdade, espero que eu tenha te ajudado e perdoe aí, o Habib me enviou um quibe, ou tem 2 pimentas no meu quibe, tá bom? Me perdoe de verdade mesmo. Vou finalizando por aqui, espero você numa próxima, no meu canal. Valeu, abraços, tchau, tchau.